Aí, igual que a Flávia também, eu fiquei assim um tanto incomodada com esse subtítulo 1.2, como a violência é vista e lidada pelo setor saúde. Eu aqui também me atrevi a sugerir e colocar, depois posso deixar também aqui meus... Eu, olha, fiquei tão empolgada como sempre, então eu rabisquei bem à vontade. Então eu coloquei aqui, quem sabe, né, aqui poderia também trazer, né, contextualizando a violência no âmbito do SUS, ou contextualizando a dispareunia, né, no âmbito do SUS. Como que isso é trabalhado? O que realmente, de fato, falam os protocolos? Porque eu acho que assim, precisa colocar isso, né? Então, de novo, a gente olha, perdeu o foco, né? Porque aqui tinha para trabalhar um pouquinho políticas públicas, que é o que a gente geralmente preza, né? Até para entender melhor esse fenômeno. Bom, vou ter que correr, tudo bem, meu amigo. Mas eu acho que é isso, tá? Então, tudo bem. Aí também só fiquei preocupada com aquelas questões mesmo do referencial teórico, que eu acho que tem que dividir muito bem. Uma questão é as categorias analíticas, outra questão é o referencial teórico que você vai usar, não pode juntar. Então, o que está aqui, eu acho que tem algumas confusões, né? E aí eu acho que é importante prestar atenção. E só mais uma sugestão na referência bibliográfica, você vai utilizar Bardim. Você está utilizando a versão 2009, mas a gente tem a versão 2013. Tá? A gente comprou o ano passado, e só para atualizar. E tem algumas questões que ainda na referência bibliográfica precisa atualizar, mesmo de acordo, né, as normas estabelecidas, que isso aí as 40 margem cobra a Mas é isso, Andreia. Certo. Você responder, André. Eu estava agradecendo. Eu acho que todas, né, visões diferentes, que eu acho que vão ser bem válidas agora. Vou ver se eu faço todas as correções. Agora há tempo, para que seja bem. Mas é isso. Posso falar uma última coisa pontual que eu esqueci, que acho que tem muito a ver com a prática? Dor ao fazer Papa Nicolau. Porque você está falando de dispareunia, mas as enfermeiras fazem muito Papa Nicolau, não são só elas que fazem. E eu acho que a dor ao exame ginecológico também é super associada com violência sexual. Aí é com violência sexual mesmo. Isso é empírico também, isso eu não vi em nenhum trabalho, talvez tenha, mas eu nunca fui procurar. Mas talvez você pudesse pôr no seu roteiro como é que elas lidam com a dor na hora do exame ginecológico. Entendeu, né? Que volta e meia emerge um caso de violência por conta disso. E geralmente é sexual. E a tendência das enfermeiras é não ver, não ouvir e forçar. E aí a gente está revitimizando, né? Aí é violência institucional. Então acho que vale a pena pôr não para resolver esse assunto, mas para lembrar, para ver o que elas pensam sobre isso, para eventualmente poder fazer um trabalho que devolva para elas, né, uma reflexão sobre isso. Porque a gente não aprende. Só isso, desculpa. Qualquer presidente de banca, ser um orientador é um papel de síntese para depois com você trabalhar Eu acho que é o Arthur. Eu acho que é. Acho que é o Arthur querendo que acabe. Mas eu tenho um papel a desempenhar aqui, né? Não de arguidora, de trazer o projeto factível para você receber o título de mestre, no mestrado profissional, que tem uma característica que é diferente do mestrado acadêmico. Isso no regimento está escrito e é preciso frisar para você. E hoje à tarde, provavelmente, a presidente vai frisar também. Que é o mestrado acadêmico, o tom do mestrado
mestrado acadêmico, a contribuição do trabalho do mestrado acadêmico é uma produção de conhecimento. Ponto. O mestrado profissional é uma produção de conhecimento no seu formato, que é de dissertação, mas no fundo precisa uma contribuição para a inovação na prática, né? Que contribuição você vai deixar com a sua dissertação para a prática? É isso que a gente precisa pensar. Então, por melhor que saia enquanto um estudo, não pode ser um estudo, eu não vou dizer simplesmente, não pode ser um estudo teórico. Precisa ser um estudo, e a segunda palavra que você fala, que é de intervenção, é o que poderia chamar a atenção para ter um produto final que tem a ver com eu entendo que todo conhecimento gerado, toda reflexão gerada, imediatamente pode ser uma contribuição. Não estou dizendo que não é, né? Mas precisa deixar mais claro ainda, se o formato que você adota, então aqui tem várias sugestões, inclusive para mudar a forma de coleta de dados, né? Que dá mais profundidade à coisa, uma oficina mais arriscada, do ponto de vista de trazer riscos para os sujeitos participantes, desde que você é iniciante em oficina, né? Então acho que tem clareza disso. Você vai colocar um instrumental, né? E fazendo uma equivalência. Você acabou de ser treinado para dar vacinação, agora você está sozinho na sala de vacinas, tem que supervisionar e tem que aplicar algumas que o seu pessoal não consegue. Para isso você tinha que ter treinamento. A oficina é a mesma coisa, precisa ter treinamento, não do ponto de vista só de manejo das estratégias da própria oficina mesmo, como a Rosa introduziu, mas do tema. Porque a oficina é muito viva. A oficina rola e se você não corta determinadas coisas, ficam determinadas falas como se fossem verdades. Como se fossem verdades a serem adotadas. E não pode ser. Porque, exceto o pesquisador, em geral, as pessoas que participam de uma oficina que é mais para coleta de dados, né? A reflexão, concordo com a Dora aqui, em duas sessões, né? Não faz reflexão alguma. Mal consegue ir para a superfície, mesmo que a questão é muito, muito provocativa e íntima. É diferente de você estar falando numa oficina de como fazer um planejamento estratégico para resolver questões de vacinação. Você está falando de alguma coisa externa à pessoa. Quando você traz sexualidade, relações de intimidade, você está falando daquilo que não é. Ela pode estar falando de quantas mulheres quiser, mas vai estar falando dela. A questão é íntima. Flávia já apontou, traz riscos, e traz riscos mais quando é desse tipo de estratégia, onde a gente coloca e algumas pessoas entendem como verdade. Se a síntese não for bem feita, entende-se que outras pessoas falam são verdades universais, né? E aí eu acho que é um grande complicador, porque mal você sabe fazer oficina para coletar dados, mas uma oficina é viva. Ele não coleta, ele faz sínteses, né? Então, você precisa, junto com a Rosa, pensar. Eu não vou fazer oficina porque é esta que é a maneira de intervir? Se for isso que você está planejando, que é a intervenção que você quer, para quê? Cujo objetivo dessa intervenção é trazer mais competências na dimensão de... Aí tem que definir qual a dimensão que eu quero. A dimensão do saber, do saber fazer, do saber ser ético profissional. Que saber que eu vou destacar mais, mesmo porque o tempo é curto, né? Nenhum deles dá completude. É isso que você quer como oficina. Se for isso, então não está bem planejado, não dá para saber nada aqui pelo seu projeto. E precisa ser muito, muito mais aprofundado para depois poder validar que é esta maneira de intervenção, que é este que é o produto. O produto de ter passado uma qualificação em formato de oficina para conseguir lidar. É esse o produto? Precisa pensar com a Rosa, né?
Se for somente para eu dinamizar a coleta de dados, eu posso fazer de outra maneira. Não arriscada, mas eu consigo fazer alguma coisa e o produto final pode ser um projeto de oficinas, crítico-emancipatórias para o enfrentamento. A minha palavra que eu uso eu não estudo violência, eu estudo formas, maneiras de enfrentamento da violência na atenção básica, minha violência infantil, né? Então a palavra do lidar é enfrentar, de enfrentar. Não é reconhecer somente. Em inglês eu uso assessment, porque assessment é uma palavra de dupla coisa que não dá para a gente... É avaliação na tradução, mas é mais do que isso. É reconhecer e lidar, e enfrentar. Né? Então eu uso isso. Eu acho que o meu papel aqui é de dizer para você, atenção, você precisa produzir um conhecimento, mas que seja um produto. Esse produto pode ser um bom projeto, um bom programa de qualificação usando a técnica da oficina para você trazer saberes, né, para a dimensão das competências. Né? Isso pode ser um produto. Então você coletou de várias maneiras. Se você for só para coletar dados em formato de oficina, que acha que é mais viável, vai estar faltando o produto, vai estar faltando a maneira de intervir. Tá? Então tem que fazer em síntese alguma ou projeção. Ninguém está falando que você precisa projetar um curso ou oficinas de qualificação, de desenvolvimento de competências, tudo bem, no enfrentamento da violência, né? Mas você precisa pelo menos propor. No final do seu trabalho, você tem uma proposta baseada num conhecimento que você mesma pôde trilhar. Né? Acho que tem que pensar um pouquinho agora no que as pessoas falaram para você. E tudo que falaram, você olhar uma luz no fim do túnel em pouco tempo, né? Em pouco tempo, pessoal que em pouco tempo você precisa fazer 2, 4 capacitações, uma capacitação técnicas, né? Você tem que ter competências para fazer a oficina. Em geral, podia ser uma oficina de bordado, mas tinha que fazer, né? Competência da dinâmica da oficina e competências do próprio tema. Né? Tem que dominar as duas coisas. Então, vê se é hora agora de sair movimentando a carroça, que você não está entendendo ainda se o câmbio é automático ou não é automático. Né? Acho que precisa ter esse cuidado. É um assunto muito delicado demais para fazer ensaios com população real. Não pode fazer. Não pode fazer. Então, teria que alguém coletar para você junto, e você junto, né? Mas alguém já então adestrado, capacitado para a oficina. E que seja também uma pessoa capacitada também para pegar no ar essas questões que podem trazer mais problema, né? Acho que a gente tem que olhar riscos, né? Ou, falando num breio mais claramente, potenciais de desgaste dos processos de trabalho, processo de trabalho de pesquisar, né? E uma pesquisação, né? E acho que precisa pensar um pouquinho com a Rosa o que você vai escolher nesse sentido, né? Eu acho que a Rosa tem toda a condição de fazer isso. Agora, do ponto de vista formal, várias coisas que elas falaram, você precisa prestar atenção de verdade. Não é apenas um conselho, não é sugestão. A gente beira a criminalidade quando cita autoria, né? Eu sou editora de uma revista. Né? O plágio é a coisa mais comum que acontece e nem por isso deixa de ser crime. É crime você citar autores que não correspondem àquela fala. É crime você se apropriar de autores, da fala dos autores dizendo que é teu. Não é vergonha nenhuma eu abrir aspas, citar tudo que a pessoa disse, fechar aspas e dar a referência correta com
isso porque isso chama plagiarismo, que é o deslize, má conduta mais comum. A segunda má conduta comum é o roubo de dados, roubo de base de dados, né, que é o que acontece muito no sequenciamento. DNA não é o nosso caso. No nosso caso, não roubam tanto. Dados de qualidade não roubam tanto. O que fazem é inventar. As pessoas criam. Sabia? Ele criou entrevistas inteiras. Poxa,